hoje um culto mais que especial. Todos os cultos são especiais, mas o culto da ceia, ele tem que ser o culto mais memorável, o culto mais especial de todos. E hoje ainda o culto da ceia, e celebramos a Páscoa, que é a morte e a ressurreição do nosso Cristo, amém? Eu lembro que o ano passado, na ministração da Páscoa, eu preguei uma mensagem com o tema: que preço Ele pagou. Sabe, nós aprendemos o preço que Jesus pagou, e foi um preço extraordinário. Ele ensinou por inteiro, por mim e por vocês. E nessa manhã, a mensagem que o Senhor me trouxe, ela tem por tema: a noite que mudou tudo. A noite que mudou tudo é o tema da mensagem que eu quero trazer. E se você quiser já abrindo, nós vamos trabalhar ali Êxodo capítulo 12, que fala sobre a Páscoa. Sabe, aqui é quando Deus estabelece um novo começo. Aqui é quando Deus realmente traz um novo começo para nós. E nós precisamos ter esse entendimento, porque às vezes aqui tem pessoas que estão vivendo ciclos repetidos. Pessoas que estão repetindo vários ciclos sem entender aquilo que Deus já fez sobre eles. E sabe por que eu digo isso? Porque também tem gente que acha que está livre, mas ainda carrega a mentalidade de escravo. Talvez você está aqui achando que você está livre, mas a sua mentalidade é de escravo. E isso realmente vai te paralisar, porque você não tem entendimento que Deus já mudou tudo, que Deus já estabelece novos começos, e você fica travado em repetidas vezes no mesmo ciclo. Sabe, talvez também tem pessoas que já ouviu promessas, mas ainda não saiu do Egito. Você já ouviu várias promessas, você já recebeu várias coisas de Deus, e você não conseguiu sair do Egito. E quando nós falamos desse Egito, é o que? Às vezes é o seu pecado, é a sua dificuldade, é aquilo que te trava de você viver o 100% daquilo que Deus tem. Sabe, esse primeiro tópico que eu quero trazer, ele fala assim: Deus muda o marco da sua história. Sabe, Deus muda o marco da minha e da sua história. Sabe, nós vemos ali na história de Êxodo capítulo 12, que não é apenas uma história, mas é uma noite que Deus redefiniu o tempo, o povo e o destino de uma nação. Então Deus, ele foi lá e redefiniu tudo, o tempo deles, a direção para onde eles iam, e estabeleceu um novo povo. Vamos lá, Êxodo capítulo 12, verso de número 1. Êxodo capítulo 12, verso de número 1. Eu vou estar lendo na versão NVI. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão, lá no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para você. Sobe aí, vamos iniciar aí. Deus chega e fala com quem? Com Moisés e Arão, ou seja, aqueles que estavam conduzindo o povo. E ele fala algo muito forte aqui. Ele fala: esse deverá ser o primeiro ano do mês para vocês. Sabe, aqui Deus literalmente muda o calendário de Israel. Antes era escravidão, agora é um começo. Deus fala: não importa, antes, o primeiro, vamos pensar nós aqui, é janeiro. Não, agora não é mais janeiro para vocês. O primeiro mês do ano de vocês é a partir de hoje. Porque hoje eu vou livrar de vocês, vou livrar vocês. Hoje é a noite que eu vou mudar tudo. Hoje é a noite que eu vou mudar tudo. Então imagine que Deus poderoso, que Deus lindo, aonde Ele fala: não é janeiro. Sabe, às vezes nós ficamos naquele desespero: vai virar ano, e a gente quer a virada, várias promessas e tal, aquela coisa linda, amém. Mas quando Deus decide mudar tudo, essa tem que ser a data que você vai colocar lá no final da tua Bíblia, colocar: foi aqui que Deus mudou, aqui que foi o marco. Foi no teu batismo, foi quando você foi batizado no Espírito Santo, foi quando Deus te deu um toque, quando Deus mudou o teu destino, quando Deus mudou a sua vida. Isso tem que ser um marco para você, para que você possa sempre lembrar do seu Deus. Assim como eu falei que quando chove, em alguma pregação minha, após a chuva Deus manda um arco ali, que nós chamamos
mudou. Sabe, Deus ele não melhora o passado, Ele estabelece um novo começo. Deus ele não melhora o passado, eu vou melhorar esse passado aqui, não. Ele dá um novo começo. Ei, porque assim nós queremos remendar, nós queremos que o passado seja maquiado, mas não, Deus fala, não, eu vou dar um novo começo. É isso que Ele faz, Ele muda por completo. Como eu falei, Ele muda o calendário ali, Ele muda o tempo, Ele redireciona o povo. Será que você está ainda contando sua vida a partir das suas dores? Ou a partir daquilo que Deus já começou? Sabe, isso aqui é para você que às vezes está ali murmurando, ou talvez está ali sofrendo com algo. Você conta a sua vida a partir das suas dores, ou a partir daquilo que Deus fez? Porque nós não podemos ficar, como diz, chorando pelo leite derramado. Nós não podemos ficar murmurando por algo lá atrás. Não, ó, nós sofremos no Egito, e foi assim, e o faraó nos escravizava, e vinha uma praga e vinha outra. E às vezes você fica, não, porque o meu pai foi ruim comigo. Sabe, ninguém nunca me deu carinho, ninguém nunca me deu amor. Essa é a minha dificuldade. Eu fui traído, eu fui traída, as pessoas não me valorizam. Sabe, não esteja contando a sua vida a partir das suas dores. Esteja contando a partir daquilo que Deus já fez, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele foi. É aquele lugar que você vai, aquele é o lugar, a terra que manda leite e mel, é o teu destino. Porque ainda você chora, porque ainda você fica olhando para essas coisas. Ei, o Senhor quer mudar. Se você não saiu desse estado, Deus quer mudar a tua história hoje. Sabe, assim como Ele fez aqui a noite que mudou tudo, Ele quer mudar tudo de novo com nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Toda redenção começa redefinindo o tempo. Sabe, nós precisamos redefinir o tempo daquilo que Deus tem para nós. Ei, esse é o tempo, Senhor. Eu quero andar debaixo da tua nuvem. Eu sempre falo isso. E aqui é exatamente sobre essa passagem. Depois que acaba a Páscoa, eles começam a sair. Eles saem na presença do Senhor. E nós vamos ver aqui que Deus, ao longo dessa mensagem, Ele dá todas as instruções. Como eles tinham que sair, o que eles tinham que fazer para estar protegido. Deus ele faz isso conosco, só que nós não estamos prontos para ouvir Ele. Como eu falei, às vezes nós estamos aqui no nosso sofrimento, a nossa dor é tão grande e parece que ela é maior do que o nosso Deus. Nós temos que entender que o nosso Deus é maior do que tudo, do que todos. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é: o Cordeiro define quem vive e quem morre. O Cordeiro é que define quem vive e quem morre. Ou seja, em outras palavras, é Ele que dá a proteção, é Ele que olha por nós. Êxodo 12 ainda, nós vamos ler o 5 e o 7, que ele fala sobre o Cordeiro e o sangue. Êxodo capítulo 12, verso 5, diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. E ele continua, que agora no 12 e o 13: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em qual vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Sabe, aqui é lindo nós vendo como ele ensinou como usar o sangue. Sabe, o sangue, ele não era apenas
algo normal. Simbolismo. Não, era algo definitivo para eles. Eles tinham que saber que aquilo que ia determinar quem ia morrer e quem ia viver. Sabe, isso aqui, ele se conecta. Nós vemos que aqui o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. Aqui ele falava, vocês vão lá, vocês vão preparar, tem que ser o macho, o primogênito, e vocês vão sacrificar na casa, e o que vocês vão fazer? Vocês vão passar o sangue dele na porta, tanto nas laterais, quanto fosse, vamos pensar um golzinho, como se fosse uma travinha inteira aqui, toda a parte da porta ali. Eu não sei quem é os pedreiros, podem lembrar, eu sei o nome, caixilho, né? Eu acho que hoje a gente chama de caixilho da porta ali. Então, você tinha que passar ali. E o que acontecia? A destruição ia passar, e essa destruição era o próprio Deus, gente. Então nós temos que entender, quando Deus fala que Ele é Deus consumidor, é o mesmo Deus que te purifica com fogo, e é o mesmo Deus que pode te matar no fogo do inferno. Então por isso nós temos que ter esse temor, saber que é Ele que nos guia, Ele que nos conduz. Só que o segredo de nós estarmos seguros é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que tem o poder de nos salvar, de nos curar, de nos levar para o nosso próximo ponto. Não é sobre ser bom, é sobre estar debaixo do sangue de Jesus. Porque tem pessoas que falam, mas é tão bonzinho, mas aquela pessoa era bonzinho. Ei, não há salvação fora de Cristo Jesus. É o sangue de Jesus que nos dá a salvação. O sangue de Jesus nos aponta para a aliança. E ele fala, como eu iniciei aqui, aquele que crê em mim, ainda que morra, ou ainda que esteja morto, viverá. Isso está escrito em várias lápides. Mas não adianta só estar escrito de bonito. Se aquela pessoa não estiver em Cristo Jesus, só foi uma frase bonita, ou só foi um verso. Mas aquele que crê em mim e vive, ele viverá eternamente. E nós vamos aqui estrear hoje, e a hora da ministração da ceia, quando nós pegamos o cálice, ele fala que é o cálice da nova aliança no meu sangue. Da nova aliança no meu sangue, porque ele estava mostrando, sabe como eu fiz lá na Páscoa, como eu livrei todos os israelitas, o povo de Israel, eu continuo livrando. Só que hoje, o Egito, como eu falei, são os nossos pecados, são os nossos vícios, são os pecados de estimação, que nós costumamos aguardar conosco, a falta de perdão, como o irmão falou aqui, ser generoso, quando nós retemos, nós estamos perdendo. Quando você retém um perdão, que vai fazer com que você libere tanto a vida da pessoa quanto a sua, porque a Bíblia diz o quê? Se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, não tem perdão também para você. Então nós precisamos entender como funciona. Tudo aponta para Cristo, e não é sobre ser bom, é sobre estar debaixo do sangue de Jesus. Amém? Você está vivendo pela sua moral ou pela cobertura do sangue? Sabe, às vezes nós estamos vivendo só por nós, mas não pela cobertura do sangue de Jesus. Sabe, falar, Senhor, me limpa. Ou só fala por falar, o sangue de Jesus tem poder. Sabe, não, ele tem poder sim, mas se cobrir do sangue, se revestir da armadura, é diferente. É uma vida com Deus. É uma vida com Deus, é uma vida onde você anda integramente para Ele. É o teu todo. Deus não quer 99,9999% de mim e de você. Ele quer 100% de ti. E eu digo mais ainda, eu sempre falo que Ele quer mais. Porque Deus, além dele pedir o todo, Ele te dá e fala, multiplica. Então Ele quer mais ainda do que Ele te deu, porque até aquilo que você tem não é teu, foi Deus que deu. Então trate de multiplicar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não queira falar, não, eu só vou ficar no banco. Se o Senhor tem um projeto para você, conclua. Se o Senhor tem um chamado que queima no teu coração, se você tem que ser uma voz para uma geração, vale. É isso que Deus quer de mim e de você. Não podemos ser apáticos ao sangue de Jesus. O juízo não olha quem você é, ele olha o sangue sobre você. Ou seja, quando a destruição veio ali,
Ele não vai olhar quem você é. Você é pobre, você é rico, teu carro, a tua situação, o teu emprego, quem você é. Não, ei, quando ele vai passar, ele tem o sangue de Jesus, tem o sangue de Jesus, tem o sangue de Jesus. Ei, não tem, se não tiver, vai ter destruição, vai ter morte. E a morte hoje é a morte espiritual, é você andar capengando, um para lá, outro para cá, sabe? Sem conseguir progredir, sem conseguir avançar. E ainda para nós crentes isso é até bom, você sentir que está capengando às vezes, sentir que você está em dificuldade, porque você vai chegar, Senhor, me livra, me protege. O pior é quando você está tão morno, a ponto de achar que você está bom, você continua congregando, você continua pregando, fazendo, e ainda tem a ousadia de chegar no grande dia e falar, Senhor, eu curei no teu nome, eu te entreguei umas marmitas, Senhor, eu falava para o pessoal da minha empresa. Ele falava, infelizmente eu não te conheci de verdade, aparte-se de mim. Sabe, o Senhor, Ele quer relacionamento comigo e com você. Ele quer saber se o sangue está aplicado sobre a sua vida. Ele quer saber se realmente você tem vivido aquilo que você diz que prega. O próximo ponto é, não dá para sair do Egito levando o Egito com você. Sabe aquilo? A pessoa pode sair da favela, mas a favela não sai dela. Está repreendido em nome de Jesus. Igualzinho quando falam casa de ferreiro, espeto de pau. Falavam isso. Um dia eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Porque se falarem para mim casa de ferreiro, espeto de pau, pode ver meu topetão aqui, ó, cabeleireiro, eu mexo com isso. Imagina eu tirar com o cabelo aqui todo desgrenhento. Ei, casa de ferreiro, espeto de pau, está falando assim, ei, aquele ali não vive o que prega, aquele ali é mentiroso. Como que ele não faz? Ah, eu sou pai, mas eu não amo meu filho. Ei, eu tenho que fazer meu papel de pai. Então nós não podemos aceitar isso, essa mentira do inimigo dizendo que a casa de ferreiro é espeto de pau. Não. Aquilo que Deus te chamou, você tem que fazer com excelência. Aquilo que Deus te chamou, você precisa fazer com maestria. Talvez você está no processo, mas você tem que falar, Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu não quero que o Egito seja o meu companheiro na caminhada, mas eu quero deixar o Egito para lá. Eu quero ir até a terra prometida, Senhor. Agora vamos lá, Êxodo capítulo 12, verso 15. Êxodo 12, verso 15. Esse verso aqui, ele carrega toda a ideia de santificação, porque ele diz, sejam santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Eu já preguei aqui para os jovens que a santidade é o passaporte do céu. Nós precisamos de um passaporte para poder ir para o país, mas para entrar no céu tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Imagine você chega lá, todo faceiro também, de Efraim, mas as tuas vestes não são brancas. É aquilo. Imagine perto do Senhor, qualquer manchinha suja ele vai ver, porque ele é alvo como a neve. Sabe quando você está com uma roupa branca e às vezes você deixa muito tempo guardado, e às vezes cria aquele amareladinho? Nem aquilo. Você precisa ser santo. Só que ser santo não é nunca pecar. Ser santo é sempre estar se limpando, é tirando no meio do teu Egito, ou na saída, no êxodo, você vai limpando. Deus vai te dando algo para limpar, que é o sangue de Jesus, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então quando você aplica o sangue sobre a sua vida, é como se fosse uma borracha espiritual. Só que tem que haver arrependimento, tem que haver arrependimento sobre nós, para que a gente possa crescer de fé em fé, de glória em glória. O verso 15 diz assim: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem come qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Eu achei estranho aqui, curioso, como eu falei, eu sempre fico perguntando para o texto, Senhor, o que você quer dizer? Às vezes nós lemos só corrido, você fala, pediu para tirar fermento, beleza. Mas primeiro ele falou, não coma o fermento. Ele podia muito bem ordenar, falar como a gente fala para o nosso filho, não come isso
bolo na frente dele e fala: não coma, filho, ou não come esse chocolate, o mais gostoso ali. Ele mandou tirar. Isso eu quero aplicar sobre as nossas vidas, porque às vezes você está só tentando pela força do teu braço, você sabe que não pode fazer, mas o que Deus está pedindo para você é tirar para fora. Tira isso de perto de você. Se isso te faz pecar, não fique próximo, não fique perto. Ele está falando ali, no primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque qualquer um que comer algo fermentado será eliminado. Ele podia só dar uma ordem, mas ele fala: tire de perto. E o pecado é assim, meus amados, porque ele está falando de santificação aqui. Esse verso todo ele fala sobre isso. Ele quer que nós sejamos santos, e o fermento ele representa isso, aquilo que vai dar prazer, aquilo que é bom para nós. Mas ele está falando: não é assim que eu quero. Sabe, sem fermento, sem contaminação do passado. Sabe, ele não quer que você se contamine também com o seu passado. Ele não quer que você lembre daquilo que era bom lá. Porque era tão bom. Igual aqueles irmãos que vêm dar um testemunho: pastor, deixa eu dar um testemunho top aí. E ele chega aqui: não, porque eu matava, porque eu saí, eu era da prostituição. Só volta e fala: é tempinho bom. Sabe que a pessoa está ali com alegria. Ei, o teu testemunho sim é uma marca sobre a sua vida, mas ele tem que ficar lá no mar do esquecimento. Sabe, você não pode deixar aquilo aflorar. Talvez, eu sempre falo, tem pessoas que falam: irmão, tem alguns amigos meus bem do mundão, e às vezes fala, diz que aceitou Jesus, chega: tem que dar um testemunho. Ele quer dar um testemunho, ele fala: glória a Deus, eu quero ver você lá em cima do altar dando testemunho. Só que teve uns que chegaram: mas não é o tempo de você entregar esse testemunho, porque você está no processo do Egito ainda, você está se limpando, porque senão aquilo ali vai ser vergonhoso para ele. Talvez aquilo ali não vai ser uma verdade. Ele vai contar o testemunho, mas na hora certa, porque às vezes ainda aquilo ali queima sobre a pessoa, e ele está ali no meio termo. Mas o que Deus quer para nós é tirar o fermento. Sabe, Deus não quer só te tirar do lugar, Ele quer tirar o lugar de você. Como eu falei sobre o pobre, Ele quer tirar a pobreza dentro de você, Ele quer tirar o Egito dentro de você, Ele quer tirar aquilo que dói para você quando você faz, porque o pecado é assim: você vai e peca e você sabe que aquilo dói, você vai e faz algo e você sabe que aquilo é ruim, porque o Espírito Santo de Deus é quem te confronta, Ele é que convence. Eu podia ser o melhor orador aqui, não errasse nenhuma palavra, não tivesse vício de linguagem, mas se não tivesse o poder do Espírito Santo, de nada valia. Sabe, então é Ele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele que vai vir: larga disso, ei, para com isso, não é mais o tempo. Eu te chamei para você crescer. Aplique o sangue de Jesus sobre a sua vida. Sabe, você quer liberdade, mas ainda alimenta aquilo que te prende. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Sabe, você pode: pastor, calça meia canela, roupinha, cabelinho. Você é livre, mas eu não posso usar disso para dar ocasião à carne, para sair pecadão. Eu vou se arrumar para ficar bonito, para o povo olhar que eu estou bonito. Não, eu vou sair porque eu vou passar ali, vai ter umas mulheres que vão me olhar, que não sei o que. Não, eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para pecar. Não é porque você está num lugar ali com os amados, de repente você vai, sai para frente, vai, quando vê você pecou. Então você tem que vigiar e orar. Por que não fala orar e vigiar? Porque às vezes orar é até fácil, o difícil é vigiar. Às vezes nós estamos aqui, estamos na igreja, temos uma vida bênção, mas nós não conseguimos vigiar, só vigiar a vida dos outros, Tem uns crentes fofoqueiros, gostam de vigiar a vida dos outros. Você viu lá o fulano? Você parou, tal pessoa lá, o B.O., você viu o que aconteceu com tal pessoa? Não, nós temos que vigiar em Deus, nós temos que vigiar no Senhor. Sabe, é isso que Ele nos pede. Libertação, essa frase aqui é forte. Libertação sem santificação é pura ilusão. Libertação sem santificação é ilusão, meus amados.
Não tem como você dizer que é santo se não tiver a libertação. E você tem que se libertar daquilo que te dói. O que te dói hoje? O que você precisa ser livre nessa manhã para que você possa fazer essa transição do Egito, entender a verdadeira Páscoa? O próximo ponto é: a Páscoa não é conforto, ela é preparação para sair. Então a Páscoa aqui nós vamos ver que não é conforto. Estamos aqui comendo a Páscoa, estamos aqui, hoje o povo só fala dos chocolates, né? Mas naquela época talvez eles não, nós vamos comer aqui o cordeiro e tinha que ser assado e tal. Vamos pensar que é um churrasco, vamos comer um churrascão e tal. Não é conforto, é preparação para sair. E olha o que diz lá em Êxodo capítulo 12, o verso 11. Êxodo capítulo 12, verso 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, e comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou ele fala como apressadamente, ele já fala, com o cinto na mão, com a sandália nos pés, com o cajado. Ele fala para você já estar pronto. É um tempo onde você tem que saber que a Páscoa não é simplesmente um lugar de conforto, mas a Páscoa, ela simboliza uma transição, é uma saída. Eles estavam ali sendo assolados por Faraó, e Deus fala: não, eu prometo que vou fazer sobre a vida de vocês. Então comam isso aqui, mas comam apressadamente. Eles não podiam comer como quem está acomodado, eles tinham que comer prontos para sair. A Páscoa não era um fim, era uma transição. Ou seja, vamos pensar a própria ceia, ela não é um fim, ela simplesmente é uma memória que nós fazemos até que Ele venha. Nós ceamos até que Ele venha. Então nós sabemos que é uma transição, que a qualquer momento pode soar a trombeta e nós vamos ser arrebatados aos céus. Até vi um meme engraçado no Reels, sei lá o que foi, aonde estava uma menina, uma correria, ambulância, loucurada, sabe assim, passando moto e aqueles do e tal, e não sei o que. Daí a guria bem passa, sentadinha assim, lendo um livro, e daí fala assim: o crente não se importa com nenhum tipo de barulho, só com esse. Daí vem assim, de repente começa um barulho de trombeta, e faz o barulho da trombeta, e é verdade. Aquela pessoa que está em Cristo Jesus, eu senti naquele vídeo, é como se aquela pessoa tinha a paz que excede todo entendimento, porque estava naquela loucura por trás dela, barulho de sirene, os caras dando grau com moto, pá. Daí de repente, quando ela ouviu as trombetas tocarem, ela parou de ler, tipo, sentia assim como se ela estivesse pronta. Ei, Senhor, e assim que tem que ser conosco. Nós ceiamos sabendo que aquele que crê nele, ainda que morto, viverá, e ele nos ressuscitará no último dia. Eu quero ser arrebatado aos céus, eu queria ver o momento, mas se não, vai acontecer como eu falei: eu quero chegar lá e o Senhor falar: entra, servo bom e fiel. Sabe, é isso que nós temos que ansiar sobre as nossas vidas. Tem gente que quer viver as experiências com Deus, mas não quer sair do lugar. Sabe, tem muitas pessoas que querem viver a experiência com Deus, mas não querem sair do lugar. Aqui ele falou: ei, comam apressadamente, ou saiam. Vamos, vocês têm que estar prontos já. Comer como pronto, para poder sair e fazer. E às vezes nós queremos viver várias experiências. As pessoas contam algumas experiências, mas você não tem coragem de sair do lugar. A pessoa te chama para ir no monte, você fala: eu não estou no monte, vou orar em casa. Claro que a oração em casa é poderosa, e Jesus fala: fecha a porta do teu quarto. No monte não tem como você ir lá e fechar a porta do teu quarto, mas lá você vai receber várias experiências. Alguém te chama para evangelizar, você não quer. Alguém te chama para ir no PG das mulheres ou dos homens, fala: acho que não vou. Sabe, esses lugares você vai ter várias experiências, e o Senhor está te chamando para esse lugar. Você quer a presença ou você quer mudança? Sabe, nós temos que querer as duas coisas. Sabe, você tem que querer a presença do Senhor sobre a sua vida, mas querer a mudança. Por que eu coloquei esses
dois, porque só tem mudança se tem presença. Se não tem a presença dele, não vai ter mudança. Como eu falei, é ele que vai te constranger, ele que vai te direcionar para o próximo nível. Quem participa da Páscoa de verdade precisa estar pronto para sair. Então aqui eles precisavam estar prontos para sair. Eles tinham que estar prontos 100% aí, para nós irmos. Não podia estar de bobeira. Era uma ordem do Senhor. E eles respeitavam na sua íntegra. Próximo ponto é: a proteção está na obediência. Diga comigo, a proteção está na obediência. 1, 2, 3. A proteção está na obediência. Sabe, a proteção está na obediência. Nós vimos que não basta crer. O sangue precisava ser aplicado. Não bastava apenas crer. Olha lá o que Romanos capítulo 12, verso de número 22 diz: molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então não bastava apenas crer, tinha que obedecer. A proteção está na obediência. Obedecer. O Senhor falou: molhe o isopo, passa o sangue. Sabe, nós precisamos. Eu até criei uma ilustraçãozinha para nós aqui. Pense uma família. Imagine comigo uma família muito pobre, abastada ali, dificuldades e tal. E o que acontece? A casa deles tinha várias rachaduras, infiltração, lugares onde tinha vazamento. Toda vez que chovia, entrava água para dentro da casa, pingava e fazia um auê dentro da casa. E daí o Senhor fica sabendo da situação. Ele vai e fala aqui: eu tenho a solução aqui para vocês. Eu tenho uma tinta que foi desenvolvida nova, uma tinta emborrachada, que você pode passar e vai vedar tudo. Essa tinta emborrachada aqui, da Decor Color, vai fazer uma propaganda. Você passa ela e vai proteger, não vai chover mais. E eles, glória a Deus, muito obrigado e tal, pegaram aquele latão, levaram lá para dentro de casa, para dentro da casa deles, e esperaram. Só que no outro dia acabou que deu um solzão. De vez eles aproveitar para aplicar a tinta sobre a casa para ter a proteção, não, foram se acomodando, foram deixando passar. Os dias começaram a ficar todos bons, como se tivesse virado uma estação sobre a vida deles, e não chovia mais, e aquele lá ficou de canto, aquele latão. E de repente, do nada, o tempo vira e começa uma chuva, uma tempestade. E o que acontece? A casa começa a inundar de novo, chuva e tal, só que muito pior, porque era uma tempestade. E eles correm para fora de casa e tal, e sabem quem eles encontram? Aquele senhor. E aquele senhor falou: e aí, tão feliz? Deu certo? Aplicaram a tinta. E eles envergonharam, só disseram que não. E qual é a moral da história? Não basta você ter o sangue se você não aplicar. Não basta você ter o sangue se você não aplicar sobre a sua vida. Como essa família tinha ali, a bênção estava dentro da casa deles, só que foi colocado de ladinho, ficou ali no fundo de canto. E não usaram. E às vezes a nossa vida é assim. Quando nós estamos precisando da dificuldade, nós falamos: não, é isso que nós precisamos. Só quando muda a estação ali, começam os dias de sol, as bênçãos, nós esquecemos disso. Então que nós venhamos aplicar o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Amém? Estão comigo? Tem gente que até acredita, mas não obedece. Muitas pessoas acreditam, mas não conseguem obedecer. Não, eu acredito que Deus é poderoso, eu acredito que Deus faz, mas ela não consegue obedecer. Ela não consegue renunciar, ela não consegue sair da inércia. Gente, a gente sabe que Deus, Ele
Ele não vai fazer aquilo que está a nosso favor. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus ajuda quem cedo madruga. É isso. A Bíblia chega a dizer: aquele que não trabalha, não coma. A Bíblia chega a ser realmente pesada em várias coisas. Então ele fala: esforça-te, que eu te ajudarei. Ele não vai fazer aquilo que precisa ser feito por você. Então não basta apenas você acreditar: eu acredito em Deus, eu creio, mas você não consegue obedecer os seus mandamentos. Você não consegue obedecer em estar na casa dele. Você não consegue obedecer em viver aquilo que Deus tem escrito para você. Não basta ter versos lindos falando de promessas sobre a minha vida, sobre a minha família, se eu não quero viver isso. Então creia, entenda que não basta apenas você crer, se você não se mexer no lugar. Amém? O milagre não é só a promessa, é a resposta da obediência. Sabe, às vezes você quer um milagre, tal, não sei o quê, mas quando você responde em obediência, você vai ver as coisas acontecerem. Próximo ponto: Deus sabe o momento exato de te tirar. Então Deus sabe o momento exato de te tirar do Egito. Às vezes você também está apreensivo, falando: ei, parece que eu não consigo sair. Mas você tem que entender, como eu falei, essas duas partes. Você tem que entender que você tem que colaborar, fazer a tua parte, mas Deus também fala: ei, esse é o tempo dele. Eu vou mudar tudo. Como é o título dessa mensagem? A noite que tudo mudou. A noite que Deus mudou tudo. Lá em Êxodo capítulo 12, ainda o 29 e o 31. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, o herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias dos gado. No meio da noite o Faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês, os israelitas, vão prestar culto ao seu Senhor, como vocês me pediram. Sabe, depois de tudo, Deus age de uma forma definitiva. Depois de tudo que passou, depois que ele endureceu o coração de Faraó e desendureceu, porque a Bíblia diz que Deus endureceu, ajudou a fazer isso. Foram pensar, porque ele queria trabalhar algo ali no povo dele também, porque era um povo murmurador. E depois você vai vendo, Deus livra eles, Deus faz eles atravessar várias coisas, eles veem tantos milagres, e mesmo assim eles questionam. E depois apenas 2 pessoas entram na terra prometida, gente. 2 pessoas de todo um povo. Porque era um povo rebelde, era um povo que realmente só pensava neles. Sabe, existe um dia em que Deus rompe ciclos de uma vez. Sabe, às vezes Deus quer repetir, você está repetindo vários ciclos, mas chega um dia que Deus vai e rompe isso de uma vez. Só que você tem que clamar, você tem que pedir: Senhor, eu não quero mais isso. Mas será que você está preparado para sair quando Deus te liberar? Você tem que estar preparado. Quando Deus decide, ninguém segura a saída. O último ponto aqui para nós finalizarmos é: nem todo mundo pode participar. Nem todo mundo pode participar. Êxodo capítulo 12, verso 43 e 44, diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois que for circuncidado. No 48 diz assim: qualquer estrangeiro residente entre vocês, se quiser celebrar a Páscoa do Senhor,
Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Aqui o que o Senhor está dizendo para nós? Sem aliança não tem participação. Então ele quer que tenha aliança. Sabe aquilo que o Senhor falou comigo? Às vezes você está lá. Hoje nós temos o culto de manhã, então não acontece mais isso, mas de tarde acontecia. Você estava lá, pessoas vieram almoçar na tua casa, e daí você fala assim: eu não vou ir para o culto, que tem uns pessoal aqui. Sabe, o Senhor chama nós para convidar eles para isso. Sabe, Ele chama nós para trazer, para que a gente possa viver isso com eles. Só que algo poderoso que ele diz aqui, que o estrangeiro ele tinha que se circuncidar para poder participar da ceia, ou seja, da Páscoa. E aqui ele fala muito sobre nós aqui. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, e nós precisamos se autoexaminar. Examine, pois, o homem a si mesmo, Paulo diz para nós. Por quê? Porque tem uns dentre vocês, ele fala assim, que já estão mortos. E ele chega a dar até uma lição de moral no povo. Ele fala: a ceia de vocês está mais prejudicando do que melhorando, está uma bagunça. Ele começa a trazer um ensinamento. Mas o que ele está dizendo? Você só pode participar se você quiser ter aliança. Ou seja, se nós participar do corpo e do sangue sem o entendimento, sem crer, nós estamos comendo e tomando para a nossa própria condenação. Porque daí você vai morrer, porque o Senhor vai te consumir. Então nós precisamos ter um entendimento que o momento da ceia, sim, você vai falar: Senhor, limpa o meu pecado, tira o meu Egito de dentro de mim. Mas não é sobre isso. Ele nos chama à mesa para participar. Mas o que nós precisamos entender é se eu entendi a morte e a ressurreição de Cristo, se eu creio no meu coração que Ele realmente fez esse sacrifício, se eu confesso com a minha boca que Ele é o meu Senhor. Porque muitas pessoas querem Deus, muitas pessoas querem o Pai, mas ninguém quer o Senhor. Ou você até fala porque é bonito, mas quando você fala em Senhor, Ele está dizendo sobre governo. Será que Ele tem governado as nossas vidas? Sabe, a ceia não pode ser um ritual, ela tem que ser uma aliança. Nós não podemos apenas assistir. Deus nos chama não para ser espectadores, Ele nos chama para ser participantes dessa aliança. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Sabe, a Páscoa ela não terminou no Egito, ela se cumpre em Cristo Jesus. O cordeiro apontava para Jesus, o sangue apontava para a cruz, a saída apontava para a salvação. E deixa eu te falar algo sério aqui. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia e eu quero que você entenda uma coisa. A ceia não é um momento de conforto, é um momento de decisão. Assim como lá atrás eles correram para sair, hoje nós precisamos participar da ceia e querer continuar na presença dele. E não participar da ceia nos faz desistentes disso. Sabe, nós temos que participar hoje da ceia com esse entendimento, entendendo que o Senhor quer nos livrar daquilo que é o nosso pecado. Ele quer nos dar direção, Ele quer mudar tudo nessa manhã. Sabe, nesse momento eu separei algo muito especial para vocês. Antes da ministração da ceia, eu quero que vocês deixem ser ministrados por um louvor que vai ser tocado aqui. Só que eu não quero que vocês fechem os olhos nessa parte. Eu quero que vocês olhem aqui. Vai ter uma dança, uma ministração de uma dança, e eu creio que ela vai tocar o teu coração. Escute a letra dessa música, sabe, com fervor no coração. Olhe cada ministração, cada movimento da dança, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse momento. Amém? Então fique em espírito de oração.